a nossa avaliação, né? Na verdade, assim, a nossa avaliação bimestral, que vai ser nos mesmos moldes dos bimestres passados, aquela avaliação interdisciplinar, tá? O provão, né? Como é conhecido. Vai ser sobre o capítulo que a gente acabou de estudar aqui, que é a África, tá? E do último capítulo que eu vou entrar hoje com vocês, tá? A gente vai entrar no último capítulo, que vai falar da Oceania e da Antártida, tá? Eu não vou incluir, mesmo porque são poucas questões, né? Mas hoje eu deixei no Mundi algumas atividades para vocês fazerem, e vocês sabem que as atividades valem nota, né, pessoal? Inclusive, é importante salientar isso, tem muitos alunos aí que não fizeram ainda muitas atividades minhas, tá? E como vocês sabem, ajuda muito a alavancar a nota de vocês, né? Então, por favor, quem não fez, entrem lá no Mundi, pode ser no Mundi mesmo, pode entrar lá e fazer, tá? E o mais urgente possível. Quer ver, ó? Essa é uma sala que eu não tenho muito problema, tá? Com atividade. A grande maioria dos alunos fazem, tá? Não vou ser injusto com vocês, não. A grande maioria faz, tá? Mas tem ainda alguns alunos aqui que tá pendente. E é simples, pessoal, só entrar lá e fazer, ó. Por exemplo, ó, eu vou ter que falar um nome aqui, tá? Não costumo fazer isso, mas é importante, nós já estamos na reta final aí do bimestre, então, ó, o Arthur Jesuíno, tá? Não me entregou nada. Que mais? O João Pedro da Silva me entregou uma atividade. O João Pedro Ferro não me entregou ainda. Entra lá no Mundi lá, posta lá as atividades. Que mais? Ó, o Lucas Gomes também não me entregou nada. O Pedro William também não entregou nada. Samuel Fischer também não entregou nada. Samuel Freitas, a mesma coisa. Inclusive, Samuel, se o Samuel estiver aí, não sei se ele está, o Samuel Freitas não fez a minha avaliação mensal de geografia, hein? Samuel, entra lá e faz a prova. O link está lá ainda, está disponível. Senão você vai ficar de recuperação. Não vai ter jeito para você, tá? Por favor. Que mais aqui? E o Iago, a Sofia, também não entregaram. A Sofia de Andrade não entregou nenhuma atividade, tá? E o Iago também não entregou, tá bom? Mesma coisa a Yasmin Araújo, tá? Também não entregou atividade. Entra lá, entrega a atividade, coloca lá, posta lá, tá? Para vocês, para a nota de vocês dar uma melhorada. Tá bom? Tá bom, pessoal? É importante. Além de aumenta conhecimento, né? Porque assim, na maioria das vezes as atividades que eu coloco lá é para forçar vocês a lerem o capítulo, tá? E aí melhorar o conhecimento relacionado ao tema. Tá bom, pessoal? Ó, então, por favor, é importante, tá? Entram lá e façam isso daí, por favor. Ó, no mais, tá? Nós temos somente mais 2 lives. Então, hoje e na semana que vem, a gente termina, tá, o livro. Hoje eu vou terminar aqui o capítulo da África, tá? Eu só vou falar sobre, o que está faltando falar um pouquinho sobre as epidemias, né? E a AIDS, né? Que é, assim, uma doença muito importante do século XX, e eu costumo sempre salientar bem, né, a respeito da AIDS, quando tem a possibilidade de falar com os alunos, porque antigamente, na década de 80 e 90, nós tínhamos muito mais informação, né, sobre a AIDS do que agora. Eu sinto que tem muita gente, principalmente os jovens,
não tem muita informação sobre a AIDS, e a AIDS é uma doença que ainda não foi descoberta a cura, pessoal. E a forma de contágio dela, né, na maioria das vezes, né, relação sexual, transfusão de sangue, enfim, atinge muito a população jovem, tá? E é por isso que é sempre importante salientar: a AIDS ainda não foi descoberta a cura. Existe um tratamento, tá, que é eficaz, que prolonga a vida de quem adquire o vírus, mas não tem cura, tá? Não tem cura. Eu vou falar um pouquinho da AIDS, pessoal, para a gente fechar o capítulo da África, tá? E aí a gente começa falando já do último capítulo, que é Oceania. E aí na semana que vem a gente fala sobre a Antártida. Alguém tem alguma pergunta aí relacionada às atividades aí? Quer falar alguma coisa? Quer falar a respeito da nossa provinha lá mensal? Olha, a grande maioria foi muito bem na prova, tá? Teve algumas notas insatisfatórias, né, para mim, né? Eu fico triste quando eu vejo. Mas, no mais, a maioria foi bem, tá? Essa é uma sala que eu costumo falar para o meu amigo Adriano aqui, ó, professor aqui de Química, vai ser professor de Química de vocês no ano que vem. É uma turma muito boa, muito boa. Ele vai pegar, eu falo para Adriano, você vai pegar os meninos e umas meninas bons, bons alunos. E eu falo bem de vocês para ele, hein? Então, pessoal, alguém tem alguma coisa para comentar? Tem algum ponto a destacar aí? Não, né? Tranquilo? Tranquilos? Tranquilo. Sua prova foi de boa, Moacir, uma das mais de boas. Né? Ô, Yasmin, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, ó. Não foi de boas, vocês estavam bem preparados. Quando vocês se preparam para uma prova ou para na escola, ou sei lá, vocês vão fazer muitas coisas relacionadas a isso, né? Quem for prestar vestibulinho de ETEC, enfim. Se você está bem preparado, fica, que nem vocês dizem, fica de boas. É porque é mérito de vocês, tá? Costumo falar isso. Então, pessoal, ó, quem está com um livro aí de geografia, na página 315, tem um post bem legal aqui, tá? Não, na página 314. Chama assim, ó, diz assim, ó, Geografia em Cena, tá? Tá falando um pouquinho, né? Conta um pouquinho das epidemias, né? Que existiram na África ao longo dos tempos aí, tá? Ó, a doença, a partir do vírus Ebola, é introduzida na população humana pelo contato direto com sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de animais infectados. Na África, os surtos provavelmente originam-se, quando pessoas têm contato ou manuseiam a carne crua de chimpanzés, gorilas infectados, morcegos, macacos, antílopes florestais e porcos espinhos, encontrados doentes ou mortos, ou na floresta. Aqui está dizendo do ebola também, tá? O ebola é um vírus, né? Também proveniente lá, né? Originário lá da África. Esse, pessoal, ele é até mais perigoso que a AIDS, porque ele mata mais rápido. A AIDS é uma doença que ela ataca o sistema imunológico, tá? Ela ataca o sistema imunológico. Então, por exemplo, para nós aqui, a sigla AIDS quer dizer SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ou seja, o que seria isso, né? O vírus, ele ataca o sistema imunológico, o seu sistema de defesa, tá? Então, o cara que contrai a AIDS, ele morre de uma infecção, ou sei lá, de uma gripe. Por quê? Porque o vírus ataca o seu sistema imunológico, você fica sem defesa. Porque quando a gente contrai alguma doença, assim, o nosso organismo combate essa doença, tá? E o vírus da AIDS, ele ataca, ele destrói esse sistema. Então, a pessoa morre de uma
de uma gripe ou morre de uma outra comorbidade. Por quê? Porque ele não tem sistema imunológico. Já o ebola, não, o ebola ele é devastador, ele mata em horas, tá? E é também da AIDS, da África, tá? Proveniente da África, tá? A AIDS, ela evoluiu aqui, né? Iniciou, né? No final da década de 70. Os primeiros casos de AIDS aqui no Brasil são provenientes ali do começo da década de 80, tá? Muitos artistas, alguns artistas famosos, né, que a gente conhece, assim, eu creio que vocês conhecem, inclusive brasileiro, tá? Já foram vítimas, né, da AIDS, né? Até o meu amigo Adriano aqui tá lembrando aqui, né, ó, o Cazuza, né, que foi um ícone aí do rock and roll, ele, o Renato Russo também da Legião Urbana, quem conhece, né? Os caras, o Fred Mercury do Queen, tá? Eles foram contaminados, né, pelo vírus, porque existe um grupo de risco, tá? Então, o homossexual, infelizmente, é um grupo de risco, tá? É por isso, pessoal, que nós temos que ter informação, tá? Informação sobre isso daí, porque você tem que se prevenir de qualquer forma, né? De qualquer forma, nós temos que nos prevenir, né? E o contágio, né? Muitas vezes no contato sexual, tá? Através do ato sexual. E também muita gente que usa droga injetável, tá? Que também existe. Muita gente que se droga dessa forma e compartilha seringa. Na década de 80, só para dar um exemplo rápido aqui para vocês, no complexo penitenciário Carandiru, né, que existiu aqui em São Paulo, aqui, muitos presos, né, que eram que existiam, né, que tinham, né, no Carandiru, tinha o vírus, né, tinha contraído o vírus pelo contágio, né, sexual lá dentro da cadeia e também por drogas injetáveis, né, por compartilhamento de seringa, tá? Então, lembrando, a AIDS não tem cura, ela teve um processo de agora eficaz, né, de tratamento. Então, o doente da AIDS, ele tem a sua vida prolongada, porque ele tem que tomar um coquetel lá de remédio, tá? E ele vive normal, tá? Assim, normal. Ele só tem que tomar mais cuidado para não passar esse vírus para as outras pessoas, né? Tomando os devidos cuidados, porque, lembrando, o contágio é através do sangue contaminado, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma pergunta relacionada a isso? Sobre a AIDS? O que vocês já sabiam sobre a doença, né? É importante vocês, a opinião, assim, um ponto de vista de vocês relacionado a isso. E aí, alguém? Alguém se arrisca? Vocês já tinham recebido alguma informação sobre a AIDS, não? Vocês sabiam que ela veio da África, né? É originária. Então, sobre a África, a gente não, eu pelo menos não sabia, mas nessas últimas aulas a gente ficou sabendo que a maioria, as mulheres são a maioria das pessoas que têm AIDS. A gente viu numa aula esses dias. Na verdade, é o contrário, Não, é o contrário, É a amiga. menor parte das mulheres, das pessoas no mundo que têm AIDS são mulheres. A menor parte. Porém, eu já tinha visto também sobre o coquetel e essas coisas. Uhum. O coquetel eu sabia também. Inclusive, Olha, aquela propaganda é enganosa. vocês estão Não, falando... amiga. Não, tu que tá confundindo. Tava escrito porque certinho. falou que, tipo, na propaganda tá falando ó, que quase metade da população são mulheres. Ah, desculpa, então. Ó, Sono. deixa eu comentar uma coisa aqui importante para vocês. Muitas mulheres na década de 80, tá? Muitas mulheres que contraíam AIDS, isso daí era uma estimativa da época. O que acontecia? O marido, né, se relacionava com outras pessoas
e trazia essa doença para dentro de casa. Porque o que acontece? O cara ia lá, um marido infiel, né, diria assim. Muitas mulheres que eram contaminadas estavam dentro desse grupo, a maioria. Então, o marido ia lá, tinha outras relações com outras pessoas e trazia essa doença para as mulheres. Então, muitas mulheres se contaminavam dessa forma, tá? Porque com a esposa o cara não se prevenia, diria, porque assim, tinha uma união estável, né? É por isso que a recomendação era que até mesmo com o marido na época, né? Nessa época aí, a mulher se prevenisse, né? De alguma forma. Em vez de tomar o anticoncepcional, usasse o preservativo. Muitos médicos recomendavam isso, porque a grande maioria das mulheres, elas se contaminavam dessa forma, infelizmente, né? Além do cara fazer mal, ou da pessoa fazer mal para ele, e ainda trazia a doença para dentro de casa, né? Aí você fala assim, professor, mas isso daí acontece ainda hoje em dia? Então, hoje em dia o contágio, né, da AIDS, ele diminuiu nos últimos anos. Porém, pessoal, antigamente, quando explodiu, né, essa doença, né, no mundo, existiam mais informações. Eu lembro que na época da escola, quando eu estudava, quando eu estava na idade de vocês, iam especialistas, pessoas, médico, fazia palestra, orientava os alunos e tudo mais. Hoje em dia a gente infelizmente não vê muito isso, né? Porém, as informações hoje em dia tá aí para todo mundo, pessoal. Se vocês quiserem assim dar uma breve busca na internet sobre a AIDS, tá? É interessante, é um assunto interessante, importante para vocês, tá? E são informações que a gente leva para a nossa vida, né? Porque a nossa saúde está em primeiro lugar, né? Se nós não tivermos saúde, consequentemente as outras coisas não vai, depende da nossa saúde, né? Se você está bem para fazer todas as coisas. Se você não está bem, né? Infelizmente não vai, né? Então era isso, pessoal. O último tópicozinho, né, sobre África que eu tinha para falar era de AIDS, tá? Era de doenças epidemiológicas, epidemias, né, que vieram da AIDS, as mais importantes, né, o Ebola, né, o vírus Ebola e a AIDS, tá? Então era isso. Então, ó, a nossa prova vai ser sobre África, tá? As questões de geografia aqui que vai ter na avaliação interdisciplinar, no provão, tá bom? Beleza? Beleza? Tá. Então, ó, para a gente acabar o livro, eu dividi em duas aulas. Então, hoje eu vou dar uma introdução, porque assim, a Oceania não tem um capítulo teoricamente mais tranquilo, tá, pessoal? É pequeno, tá, o capítulo, então eu não vou cobrar isso em prova, tá? Hoje eu deixei uma atividade lá para vocês fazerem, mas eu não vou dar mais atividade para vocês, porque na última live eu só vou esclarecer, tá, algumas coisas e finalizar o capítulo. Então, para a gente começar, tá, sobre Oceania, o que vocês sabem sobre esse continente? O que vocês já viram? Qual é o principal país? Enfim, o que vocês conhecem sobre a Oceania? Além, é claro, do canguru, né? Que todo mundo conhece, né? Eu acho que todo mundo conhece, que é um símbolo, né? Da Austrália e consequentemente da Oceania. O que vocês sabem sobre a Oceania aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu conheço um pouco dos animais. Lá tem... eu conheço o dingo e algumas aranhas venenosas também. Koala, né, Yasmin? Já viu o koala. Koala, o demônio da Tasmânia, né? Tem um canguru também. Inclusive, são... isso que eu vou falar aqui, eu posso estar equivocado, porque é biologia, tá? Na matéria da professora Ellen. São animais endêmicos
É aquele grupo de animais que só existe em um determinado lugar, né? É isso mesmo? Vocês já estudaram sobre isso em ciências? Não, mas eu Grupo de sei que animais. tem vários países lá da Austrália que só tem na Austrália. Isso eu Exatamente, sei. são endêmicos, não é, Adriano? Adriano também acho que é dessa. É um grupo de animais chamado endêmicos, um grupo de animais endêmicos, onde existe só num determinado ponto do nosso planeta, tá? A gente pode colocar aqui no Brasil existe um grupo de animais assim também, né? Inclusive, acho que a onça pintada só existe aqui na América, tá? A professora está falando político corrupto. É verdade. É engraçado, infelizmente, mas é verdade. Então, Ô, pessoal. Moacir, Oi. também tem a Ilha das Cobras. Lá na Ilha das Cobras tem algumas cobras que só tem lá. Não Aqui existe em nenhum outro lugar no mundo. a Ilha das Cobras é aqui no litoral de São Paulo, né? Uhum. Nossa, tem cobra demais lá, né, Yasmin? Tem, Nossa. acho que, se eu não me engano, a mais venenosa ou a segunda mais venenosa do mundo se encontra lá. Mordeu você já era. Mordeu não, porque ela não tem dente, né? Picou já era, né? Pior que Cobra acho tem que nem dente? tem nenhum hospital. Ah, às vezes tem, as venenosas tem. Né? Então. Então, vocês entenderam. Esse grupo de animais endêmicos, né? Que só existe lá. Então, na Austrália, tem muito disso, né? Canguru, koala, o demônio lá da Tasmânia, né? Mas fora isso, o que vocês me falam? Qual é o principal país da Oceania? Já ouviram falar sobre isso, não? O Vitor falou que acha que é a Austrália. Eu também. Opa, muito bom, pessoal. Então, deixa eu passar as informações para vocês, né? Fica aí querendo tirar coisas de vocês acham que não viram isso aí. Então, vamos lá, ó. Oceania. A Oceania é um continente localizado a sudoeste da Ásia, banhado pelos oceanos Índico e Pacífico. É o menor dentre os continentes, o mais isolado e, por isso, último a ser descoberto e conquistado pelos europeus, sendo por isso chamado de novíssimo mundo. Então, se a América, pessoal, é chamado de novo mundo, ela foi descoberta, né, na América, né? Descoberto não, porque já existia gente aqui, tá? A população indígena já habitava aqui a América. Isso daí é uma informação que a gente tem que salientar sempre. Enfim, mas os europeus chegaram aqui na América lá no século XV, né? 14, finalzinho lá do século XIV, no século XV, né? E na Oceania, século XVIII. Então, por aí vocês tiram, tem diferença de 3 séculos aí, né? E por isso que ele é chamado de novíssimo mundo, tá? Oceania, tá? A maior parte de suas terras, cerca de 94%, é território da Austrália. Em alguns lugares vocês vão, na maioria, né? Vai estar uma informação de 90%. Então vamos colocar que a Austrália é 90% da Oceania, o país, tá? Sendo a única porção de terras de dimensões continentais desse local, os outros 6% são divididos em milhares e milhares de ilhas. No total, são 14 países e 38 milhões de habitantes, tá? Inclusive, pessoal, o livro aqui está com uma informação errada. No livro aqui, ó, deixa eu colocar aqui onde está. O livro está dizendo aqui, o livro de vocês aí, o livro didático, ele está dizendo que na Oceania tem 22 milhões de habitantes. A informação está errada, tá? Às vezes acontece isso, tá bom? Aproximadamente, 38 milhões de habitantes, tá bom? Na Austrália, na Oceania, tá bom? Desses 38 milhões, a população da Austrália, que é o país, né, com o maior contingente populacional, cerca de 24 milhões de habitantes, tá? A maior parte, eu já li, a Austrália, além de ser o maior
de ser o maior país em dimensões territoriais, é também o mais desenvolvido, econômico e socialmente, possuindo o terceiro maior índice de desenvolvimento humano do planeta. O IDH deles é muito elevado, tá? Então, o cidadão, né, a população, né, da Austrália tem um índice, né, de desenvolvimento humano muito bom, tá? Um dos maiores do mundo, tá? É também o mais desenvolvido. Sydney é o maior e mais populosa, né? Estado, né? Desenvolvida cidade do continente, tá? Aí é da Oceania já, tá? Por essas razões, muitas pessoas o denominam por Australásia, tá? Então, pessoal, inclusive tem uma informação que eu sempre gosto de passar quando a gente fala de Oceania, de Austrália, tá? Tem um detalhe da Austrália que é um pouco parecido aqui com o Brasil, eu acho. Eu sempre saliento para os alunos que no Brasil, o país, né, mais importante economicamente, enfim, mais populoso é São Paulo, é onde nós vivemos aqui. Porém, a sua capital é Brasília, tá? Na Austrália é a mesma coisa. Na Austrália, os estados lá mais importantes, assim, mais que todo mundo conhece, né, mais conhecidos, Sydney, tá? Mas, porém, a capital da Austrália é Canberra, tá? Então, quando alguém fala, a capital porque tem muita gente que fala, a capital da Austrália, Sydney, não, é Canberra, tá bom? Capital da Austrália, tá? Ó, a porção de ilhas que compõem a Oceania é regionalizada em Melanésia, Micronésia e Polinésia. Em tradução literal, esses nomes significam, respectivamente, a Melanésia habitada por negros, tá? Que possui, né, a cor da pele, né, mais escura, tá bom? A Polinésia, né? Quer dizer, a Micronésia, pequenas ilhas, e a Polinésia, muitas ilhas, tá? Inclusive, pessoal, essa porção da Oceania, nós que somos da geografia, costumamos dizer que são territórios ultramarinos, tá? De outros são ilhas que outros países, né? Pertencentes a outros países, principalmente as grandes potências, tá? Geralmente eles usam como aquela parte militar, né? Para geopoliticamente falando, né? Eles são extensões, né, daquela parte militar, né? Porque assim é um lugar estrategicamente importante. Por quê? Porque fica próximo ao Oceano Pacífico. Próximo não, né? As ilhas são o Oceano Pacífico, tá? Então, estrategicamente, são muito importantes, militarmente também. Essa parte de tecnologia, muitas fibras, países também, aquela parte de fibra ótica, né, que é utilizada nesse sistema de tecnologia mundial aí, também essas ilhas também são importantes por conta disso, tá? Ó, falando um pouquinho da Austrália, a Austrália possui 23,1% da sua população formada por estrangeiros. Inclusive, a Austrália, ela incentiva, né, a ida de estrangeiros para lá, porque a sua população é pequena, tá? Consideravelmente. Ó, para vocês terem uma ideia, fazendo uma analogia, né, com São Paulo, a população aqui do município de São Paulo, tá? Tá em torno de 12 milhões e meio de habitantes, e do estado de São Paulo todo, quase 45 milhões de habitantes, tá? A Oceania toda tem 38 milhões de habitantes. Então, por aí vocês percebam que a Oceania existe algumas áreas que são inóspitas, porque 50% do seu território é deserto, tá, pessoal? Então, os outros 50% que são habitados, né, que ficam naquela parte
do litoral, né? Do litoral ali, ao longo dos rios, né? Como na maioria dos países que se consolidaram, ou dos continentes que se consolidaram. É um país que não é muito populoso, tá? Isso daí atrai muitas pessoas, tá? Muitos estrangeiros. Então, 23%, né, da sua população é formada de estrangeiros. Seus habitantes são urbanos, ou seja, moram, né, nas grandes cidades lá, ao redor das grandes cidades, ou seja, concentram-se em grandes e modernas cidades. As mais procuradas são Sydney e Melbourne, tá? São as mais habitadas, tá? Economia, Austrália, país mais desenvolvido do continente, é o país mais desenvolvido, seguido da Nova Zelândia, tá? Então, pessoal, falando dessa parte aí da economia da Austrália, ele é um país que ele foge um pouquinho da regra nessa parte da economia, no sentido de que ele é um país de economia mineral, né? Economia primária, é um país muito rico em minérios, tá? Em recursos naturais, principalmente minérios, minério de ferro, ouro. Aí você fala assim, professor, mas como que um país desse, um dos países mais desenvolvidos do mundo, e ele possui a mesma característica dos países subdesenvolvidos, que são aqueles países que vendem, né, os seus recursos naturais, né? São países que vivem dos recursos minerais, né? Economia primária, né, que a gente chama, né? Porém, pessoal, eles investem muito em educação e existe um aliado muito importante da Austrália e da Nova Zelândia principalmente, que é o Japão. E ao contrário, né, do que a gente poderia imaginar, os países europeus, né, principalmente a Inglaterra, que foi o seu colonizador, o Japão é o seu principal aliado economicamente. Por quê? Porque está mais próximo. E lembrando, o Japão, ele não possui, né, recursos naturais. É um país pequeno, com solo, com relevo irregular, né? E o principal aliado econômico, né, quem compra, né, o comprador, né, da Austrália, desses recursos naturais, é o Japão, tá? Isso também é uma coisa muito importante que a gente queria para nós salientarmos, né? Fechando aqui o resumo, a Oceania é constituída por 14 países independentes. As ilhas da Oceania são divididas em Polinésia, Micronésia e Melanésia, né, como eu já havia falado. A colonização da Oceania ocorreu em meados do século XVIII, tá? Porém, por isso que é considerado, chamado, né, conhecido como Novíssimo Mundo, tá? Por isso, chamado... Há ilhas que se localizam em áreas de instabilidade tectônica, isso é muito importante também, tá? Porque muitas são formadas por atóis e corais, outras são vulcânicas. A Austrália foi ocupada pelos ingleses, os aborígenes, que, né, era um grupo indígena, né, a população, né, de indígenas, né, ou de nativos, né, que morava naquela região. A gente pode associar, né, com o que aconteceu aqui na América. Eles praticamente foram dizimados, tá? Foram mortos, né, pelas populações, pelos colonizadores, tá? Quando falam em população da Oceania, associam sempre com aborígenes, que foi o primeiro grupo de nativos que moravam nessa região, tá? A economia da Austrália é concentrada no setor mineral, né, como eu já havia falado, na pecuária, na atividade industrial e no turismo, tá? Os principais recursos australianos são minério de ferro, bauxita, zinco, níquel, ouro, prata, cobre, diamante. Inclusive, pessoal, quando foi descoberto, né, a Oceania pelos ingleses, ele era um continente de exploração,
que nem era aqui no Brasil, até ser descoberto o ouro lá, tá? Depois que foi descoberto, né, ouro lá, muitos colonos migraram para lá, e isso daí proporcionou, né, historicamente, posteriormente o processo de colonização, de povoamento, onde todos os recursos, né, ou tudo que era feito, produzido, enfim, dentro do continente, ficava lá mesmo, tá? Depois que foi descoberto o ouro. Anteriormente, né, a princípio, era um continente onde aquelas pessoas, né, que eram malquistas na Inglaterra, na Grã-Bretanha, era como se fosse um castigo. Mandava para lá, tá? Depois que foi descoberto os metais preciosos, principalmente ouro na Oceania, isso daí mudou de configuração e passou a ser um continente, né, de povoamento, tá bom? Cerca de 70% da economia da Nova Zelândia, a gente falando da Nova Zelândia agora um pouquinho, corresponde ao setor de serviços, tá? Então, onde está incluindo a boa parte da economia, né? Esse setor de serviços aí, tá? Então, pessoal, basicamente, tá? A gente já está acabando a live. Basicamente, a gente esmiuçou, né? Colocou aí as principais características da Oceania. Outra coisa importante que eu queria destacar, como esse continente ele fica ali, né? Meio que isolado naquela parte ali leste do nosso globo, tá? Ao sul, né? Ao sul, abaixo da linha do Equador, está acontecendo um fenômeno, né, no nosso planeta que a gente tanto destaca, né, que é o aquecimento global, tá? E por que eu estou falando isso e estou relacionando com a Oceania? Porque conforme, pessoal, o aquecimento global, né, o nosso planeta, cada ano ele está aumentando um pouquinho o oceano por conta do aquecimento global. Isso daí tem uma influência muito grande nessas pequenas ilhas que existem na Oceania. Existe uma ilha chamada Tuvalu, que fica, né, dentro desse complexo aí de ilhas, né, dessas ilhas, né, milhares de ilhas, né, que existem lá na Micronésia, Polinésia e Melanésia, chamada Tuvalu, que já está desaparecendo, tá? Porque o oceano, conforme o oceano vai aumentando por conta do aquecimento global, essas ilhas, a tendência é elas desaparecerem. Essa ilha de Tuvalu, ela já está praticamente submersa já, tá? A tendência é que nos próximos anos ela desapareça, isso muito por conta do aquecimento global. E a tendência é milhares de ilhas, né, da Oceania, que é a Antártida está aqui, né, aqui embaixo, e aqui, ó, logo na sequência tá a Micronésia, Polinésia, né, obrigado, Adriano, e a tendência é acontecer isso devido ao aquecimento global, tá? Então, pessoal, era isso hoje, tá? Na semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre o relevo, tá? E a vegetação da Oceania, e a gente complementa falando da Antártida, tá bom? E aí a gente fecha o nosso livro, tá bom? Alguém tem alguma pergunta relacionada ao que a gente colocou hoje? No chat aqui hoje não tem ninguém, o João Pedro hoje não fez nenhuma pergunta, estava esperto com ele hoje, João Pedro Ferro. Tranquilos, pessoal? Alguma questão relacionada aí à Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné também, tá? Que é o segundo maior país de demografia, né? Populacional, tá? Papua Nova Guiné, tá? A população da Papua Nova Guiné é maior do que a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem, se eu não me engano, 4,5 milhões de habitantes. Papua Nova Guiné, 6 milhões de habitantes, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa sobre a Oceania? Fiquem à vontade. Moacir, Oi. você pode me dizer o porquê de ter uma diversidade de espécies lá? É por causa do clima?
É por quê que tem Muito, muitas espécies? muito boa pergunta, muito boa pergunta. Então, isso daí, a Laís perguntou, né? Isso daí tem a ver. Isso. Eu acho que eu já falei para vocês no ano passado isso, sobre a Pangeia, né? O que aconteceu com o nosso planeta, né? Que foi a separação, né, dos continentes, tá? E a Oceania, ela tá no que a gente chama de era geológica cenozoica, tá? Isso daí, com essa separação, né, e a transformação na Oceania em várias ilhas, responde essa pergunta aí. Tem animais que só existem lá por conta disso, porque tem a ver com a era geológica, quando teve a separação dos continentes, tá? Então, muitos animais, né, só existem lá por conta disso. E ela é muito, praticamente a Oceania, ela é um continente à parte, ela fica muito distante, né, ali, um conjunto de ilhas lá no Oceano Pacífico, muito por conta, tem a ver com aquela questão geológica, de separação dos continentes ao longo aí dos milhares, né, de anos. Beleza? Mas muita pergunta, muito boa pergunta. Eu tinha separado esse ponto para falar para vocês, mas aí eu esqueci, você lembrou. Bacana, hein, Laís? Respondeu? Mais alguma dúvida? Só isso mesmo, obrigada. Beleza, obrigado eu. Pessoal, mais alguém? Mais alguém? Não? Tá bom, então, pessoal, mais uma vez, só enfatizando novamente, tá? Entrem lá, façam as atividades, né? Quem tá devendo. Samuel, se tiver aqui, eu não sei se ele tá, Samuel Freitas, faça a prova, Samuel, de geografia mensal, você tá me devendo, tá? Tá bom? Faz lá, entra lá, faz, está disponível ainda o link, tá? No mais, pessoal, boa semana. Semana que vem a gente finaliza isso daí, tá? Façam as atividades. Eu deixei hoje um texto e uma atividade, tá? Na próxima live, eu já não vou dar mais atividade, eu vou dar um documentário, enfim, para vocês fixarem um pouquinho melhor aí a atividade. Estudem um capítulo da África, que é o capítulo 10, tá? Para as questões de geografia. Beleza? Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus aí. Grande abraço. Tchau, Moacir. Tchau, tchau. Tchau, Moacir. Tchau, Moacir. Até. Até. Tchau, Moacir. Tchau, tchau.